Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Vamos fazer a nossa ponte aérea capital federal, Belo Horizonte. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo. Muito boa tarde para você, Ricardo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Roberto também. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez falar com vocês. Muito boa tarde, Ricardo. Ricardo, vamos começar falando sobre os apoios que os presidenciáveis estão recebendo a partir de hoje, já que a gente trouxe aí o posicionamento da Duda, do PDT, vamos iniciar falando do Lula. A gente teve aí um posicionamento do PDT, Ciro dizendo que apoia, mas que não quer cargos, participou aí de uma reunião virtual, né? Sendo que a presença dele lá junto com essa coletiva do PDT significaria muito mais nesse apoio. Como que você avalia aí esses primeiros movimentos a favor de Lula? Pois é, o Lula está buscando os apoios no nível nacional, né? Depois a gente vai falar de Bolsonaro no nível local, mas Lula tem essa estratégia focada nesses dois candidatos que ficaram em terceiro e quarto lugar, né? O objetivo dele é atrair pelo menos uma partezinha desses eleitores ou convencer parte desses eleitores a não escolher nenhum dos dois, como eu já disse aqui algumas vezes. Isso favorece o Lula que está na frente, né? Com uma vantagem expressiva em relação ao presidente Jair Bolsonaro. E aí, nessa estratégia, o primeiro anúncio já foi feito, o apoio do PDT e do Ciro Gomes, né? Foram dois apoios apresentados de maneiras diferentes, embora o Ciro tenha participado da reunião que decidiu pelo apoio a Lula e tenha votado a favor desse apoio a Lula, ele não participou da coletiva do Carlos Lupe e gravou um vídeo na sequência para fazer um apoio mais crítico. De toda forma, o PT ficou satisfeito porque acha que é o máximo que poderia esperar do Ciro. Ficaria muito ruim para o Ciro também fazer uma declaração mais aberta para Lula depois do que aconteceu no primeiro turno e depois das declarações dele no primeiro turno, né? Então o que se deu foi o PDT oficialmente anunciando um apoio bem explícito e bem claro para Lula, com Carlos Lupe dizendo inclusive que não vai aceitar que nenhum membro do PDT faça campanha ou apoie Bolsonaro, né? E que lembrou bastante da questão da pandemia, lembrou bastante das pautas do governo Bolsonaro para referendar que o PDT nunca poderia estar com Bolsonaro e que a decisão foi unânime, o que mostra uma força maior dessa decisão dentro do PDT. E depois o vídeo do Ciro, em que ele faz esse apoio, mas dizendo que primeiro que ele não cita o nome do Lula, né? Durante o vídeo, né? Ele deixa claro ali o apoio, mas sem citar o nome do Lula. E dizendo o tempo inteiro que, olha, não estou fazendo isso por cargos, não quero cargo no governo, vou fiscalizar, vou continuar cobrando, acho que é a última saída. Ou seja, é um apoio realmente bem crítico, dizer, olha, não dá para escolher entre não deveria ter que escolher entre um dos dois, mas já que tem que escolher, infelizmente eu não posso escolher o Bolsonaro, né? Foi basicamente isso que ele disse. De toda forma, para o PT, acho que ficou dentro do que era esperado, que dava para fazer, né? Além desse apoio do PDT, hoje teve anúncio do apoio do Cidadania, né? Cidadania, sim. Ontem o Roberto Freire já tinha dito, né, que o partido iria apoiar Lula, e hoje houve uma votação no Cidadania e dos 17 membros da executiva do partido, 14 votaram pelo apoio a Lula e 3 votaram pela neutralidade por conta de questões locais. E aí o Cidadania, que faz federação com o PSDB, apoiou e fez esse anúncio de apoio ao Lula. Há ainda uma expectativa do apoio da Simone, que pode vir até hoje ou talvez amanhã, e também uma posição do MDB dentro dessa discussão, né? A Simone, eu acho que já deixou bem claro que no segundo turno ela vai escolher um lado e que esse lado vai ser o do ex-presidente Lula. No caso do MDB, a questão é mais complexa, né, Ricardo? Porque o MDB é um partido muito grande, é uma legenda que tem ramificação em todo o Brasil e muitos interesses, né? Parte da legenda apoia Bolsonaro nos estados, outra parte que são os caciques, os fundadores do partido, alguns deles que apoiam Lula desde sempre. Ou seja, é mais complexo esse apoio unificado do MDB, né? O MDB é quase uma federação com vários partidos, né? Então, o mais provável é que haja aí uma liberação para que cada um, nos seus diretórios, escolha um ou outro, né? O Ibanez Rocha, por exemplo, governador aqui do Distrito Federal, vai apoiar Bolsonaro, né? Abertamente tá fazendo esse alinhamento com Bolsonaro, ele que já foi aliado a Bolsonaro em outras ocasiões. Por outro lado, o Helder Barbalho, governador lá do Pará, deve fechar apoio ao Lula. E aí fica todo mundo aberto, tem uma ala que já é lulista desde o primeiro turno, ou seja, mesmo quando tinha candidatura já era rachado mesmo. E a Simone Tebet vai fazer esse apoio direto ao Lula. Então, a situação do MDB é parecida com a situação do PSDB, né? Que também tá liberando aí, vai liberar seus diretórios. Tem gente que vai apoiar Lula, tem gente que já estava apoiando Lula no primeiro turno e tem gente com Bolsonaro. É isso. Agora, falando sobre Bolsonaro, então, já que você citou o nome do presidente, ele ficou em segundo lugar neste primeiro turno nas eleições e
tem que mostrar força, tem que mostrar unidade e a partir de hoje acho que ele já começou a apresentar isso. Ele levou até Brasília os governadores Romeu Zema, do Novo, governador de Minas Gerais, também Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, reeleito, e foram anúncios importantes, né? Tanto de Zema quanto de Cláudio Castro, né? Teve até mais que isso, né, Léo? Mas assim, vamos pra gente organizar eles assim em ordem de importância, né? Primeiro, Cláudio Castro, candidato e eleito, né, governador reeleito no Rio de Janeiro. É do partido de Bolsonaro, é do PL. Já era bolsonarista antes. Acho que apoiá-lo no segundo turno é meio que, né, uma óbvia obrigação. E parece mais que ele escondeu o Bolsonaro no primeiro turno para conseguir mais votos, conseguir os votos dos lulistas. Deu certo para ele, mas agora ele fala, bom, estou apoiando o candidato do meu próprio partido, aquele que eu sempre apoiei. Então, sim, tem um peso? Tem, mas é um peso bem mais relativo, embora ele também tenha uma proximidade com petistas no Rio de Janeiro. Até porque no Rio o Bolsonaro já ganhou com uma grande margem. É muito difícil abrir uma margem maior do que aquela no Rio de Janeiro. Então, esse é o caso do Cláudio Castro, né? E o Cláudio Castro não tem nada a perder agora, né? Ele fez uma declaração, assim, quase que uma declaração de amor muito contundente, né? Falando que Bolsonaro é o responsável pelo Auxílio Brasil, pela redução do combustível. Ele destacou as bandeiras que o Bolsonaro trabalhou durante toda a campanha só no discurso de hoje. E ele contou muito com o Bolsonaro, né? Ele só não perdeu o cargo por causa do Bolsonaro, porque o Wilson Witzel passou a sofrer uma pressão muito grande dos bolsonaristas e acabou sofrendo o impeachment porque era bolsonarista e rompeu com o Bolsonaro porque queria ser candidato a presidente, né? O Cláudio Castro foi acusado no mesmo caso, na mesma delação, pelos mesmos motivos e não perdeu o cargo. Perdeu só o titular, o vice não perdeu, porque ele tinha o apoio da bancada bolsonarista no Rio de Janeiro. Então, assim, ele deve muito a Bolsonaro, né? Acho até que ele foi ingrato no primeiro turno de não ter apresentado o apoio já no primeiro turno. Esse é o caso do Cláudio Castro. Agora, o caso do Zema tá numa escala um pouco diferente, porque o Zema, primeiro, o partido dele tinha um candidato à presidência. Então, já era um pouco menos natural o apoio de Zema a Bolsonaro, né? Não é igual ao Cláudio Castro. Mas ele também já era bolsonarista, todo mundo já sabia da relação boa dele com o Bolsonaro. Não por acaso o Bolsonaro não fez campanha para o Carlos Viana, em Minas Gerais, e ele disse isso hoje na entrevista, que não fez porque tinha admiração pelo Zema. O Zema também nunca criticou o Bolsonaro. Então, é um apoio que não tem... que tem mais força do que o do Cláudio Castro, até porque Bolsonaro precisa virar o jogo em Minas, e é muito importante que vire o jogo em Minas, mas está ali no meio do caminho. E o apoio mais importante apresentado hoje, foi apresentado agora há pouco, é o do Rodrigo Garcia, de São Paulo. Embora o Bolsonaro também já tenha ganhado em São Paulo, né? Ele já teve uma margem boa para o Lula, ao contrário do que diziam as pesquisas. O caso do Rodrigo Garcia é mais interessante porque o Garcia era vice do Dória, que era um adversário de Bolsonaro, embora tenha sido eleito com o voto do Bolsodória lá atrás, né? Rompeu com o Bolsonaro, então... agora o apoio do Garcia, ele representa muito mais, ele tem um significado muito maior para o Bolsonaro do que esses outros dois. Quando você junta os três, aí sim fica muito, muito importante, muito forte, né? Porque você pensa, poxa, nós estamos falando dos três maiores colégios eleitorais, os três grandes colégios eleitorais do Sudeste, onde Bolsonaro já tinha ganhado em 2, e ele tem o Zema para poder ajudá-lo em Minas Gerais. Então são 3 apoios de governadores para tentar compensar um pouco o fato de que ele não tem apoios no nível nacional no mesmo ritmo de Lula, né? São estratégias diferentes. Um está ali juntando ali votos e juntando apoios no atacado com os partidos, e o outro está no varejo ali nos estados tentando trabalhar esses votos, né? O que não significa necessariamente que esses votos vão vir. Apoio é uma coisa, voto é outra, né, Léo? Isso é verdade, porque nem sempre todos esses apoios, né? Até mesmo, vamos falar do Lula, né? Esse apoio do Cidadania, quais votos virão com esse apoio do Cidadania? Quase que talvez nenhum, né? Porque não tem uma representatividade ali na população. Ricardo, você falou aí sobre São Paulo, quero chamar a atenção para a disputa local de lá, porque eu achei muito curiosa a fala do Tarcísio de Freitas, né? Ele que saiu em primeiro lugar na frente de Fernando Haddad, mas na hora que o Rodrigo Garcia disse que apoiaria Bolsonaro e que apoiaria o Tarcísio de Freitas, o Tarcísio de Freitas meio que disse, né? Agradeço, mas não quero você no meu palanque, vou seguir sozinho mesmo, porque vim até aqui com os meus próprios méritos, não preciso do PSDB. Quero os votos do PSDB, mas não quero você junto comigo. Acho que um constrangimento pro PSDB, foi o partido que já governou o Brasil por 2 vezes. Exatamente, muito constrangedor, porque depois houve o anúncio oficial do apoio do Garcia. Ele estava Garcia ao lado de Bolsonaro e de Tarcísio, né, com Bolsonaro no meio anunciando aquele apoio,
E aí fica, obviamente, muito ruim para os dois, né? Ele dizia o seguinte, né, o Tarcísio, bom, eu passei a campanha inteira criticando o PSDB, não faz sentido eu tê-lo no meu palanque. É até coerente, né? Se você pensar bem, é bem coerente. Você fala, poxa, não faz sentido ele ter o PSDB no seu palanque. Mas, politicamente, dentro da estratégia política, me parece ruim, né? Porque pode ser que a máquina do PSDB, porque o governo é tucano, não trabalhe com o mesmo empenho, né? Justamente por causa disso. Mas, Léo, eu falava sobre essa questão do voto, Sim. porque... E talvez isso explique essa declaração do Tarcísio, porque ele pode achar que, bom, apoio não vai fazer nenhuma diferença, eu preciso dos votos mesmo. Porque se a gente olhar o potencial desses padrinhos, ele não é significativo. Veja o caso do Zema em Minas Gerais, né? O Zema foi eleito no primeiro turno com uma grande vantagem, e você pensa, poxa, Zema é realmente muito forte em Minas. Mas se ele tivesse capacidade mesmo de transferir votos, ele teria feito mais deputados, né? Ele não fez, ele fez só um deputado estadual, ele não fez deputados federais, o novo ficou menor ainda, ele não elegeu o senador dele, que é o Marcelo Aro, né? Então, assim, se ele não conseguiu interferir nem nas eleições locais, assim, nas estaduais, na de deputado, federal, estadual, na de senador, como é que ele vai interferir numa eleição de presidente, em que parte dos votos dele... que são, né, votos dele, teve um pouquinho mais de votos do que o Lula em Minas Gerais, um teve 6 milhões, o outro teve 5.200, se eu não me engano. Parte desses votos, que são o voto Luzema, estão lá no norte de Minas, por exemplo, no Jequitinhonha, são regiões difíceis de se virar voto. Então, claro que é importante ter um apoio institucional, mostra que o presidente não está sozinho, mostra que apesar de ter presidenciáveis apoiando Lula, tem uma força no Sudeste, pode ter gente que fala, é bom ter um presidente ligado ao governador, então já que o Zema ganhou mesmo, já está decidido, eu vou votar no Bolsonaro, pode ter, mas tem um efeito limitado, não é assim também, nem o apoio do Ciro, define para onde vão seus eleitores, nem o apoio de Zema, de Cláudio Castro ou de Garcia, né? Você consegue visualizar um palanque aqui do Bolsonaro em Belo Horizonte ou em cidades polo, né? Como Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, e o Zema no mesmo palanque pedindo voto para o Bolsonaro, ou ele vai se manter, vai se ater apenas a essa declaração de hoje? Não, eu acho que vai acontecer, pelo menos nas idas do Bolsonaro a Minas Gerais vai acontecer, porque, né, depois desse apoio não faria sentido não fazê-lo. Mas isso não significa dizer que vai trabalhar efetivamente, plenamente, 100% do tempo, inclusive usando a máquina estadual para ajudar Bolsonaro, porque há também todo um processo, eu já falei aqui, sobre 2026, né? Quando a gente olha para 2026, a gente pensa isso, fala, poxa, o Zema pode ter um projeto nacional, o Novo, apesar do Novo ter ido muito mal nacionalmente, pode ter um projeto nacional e querer ser presidente da República. E para ser presidente da República é melhor sê-lo numa campanha sendo adversário do PT e tendo o PT no governo, porque você faz oposição e você ganha evidência durante esses 4 anos. É muito mais difícil você ser candidato a presidente sendo apoiador do presidente que está no poder, não podendo criticá-lo, e ao mesmo tempo o presidente tendo figuras mais próximas que vão ser os sucessores naturais. O próprio Tarcísio mesmo em São Paulo é um grande exemplo. Então, assim, não sei se apesar desse apoio explícito dado hoje, se o governador vai fazer muito esforço no interior também para eleger o presidente, porque o Novo tem essas ambições mais nacionais. Acho que ficou claro na entrevista à Rádio Super do Matheus, em que ele disse que se o presidente for Lula, não vai atrapalhar o diálogo com Minas Gerais, ou seja, é justamente o principal argumento de Bolsonaro para elegê-lo em Minas Gerais. O Matheus Simões, na primeira entrevista após o segundo turno, já deixou claro que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É isso. Ricardo, quero muito agradecer aqui a sua participação e só passando rapidamente que Bolsonaro recebeu também outros apoios, né? Mais localizados, como o do ex-juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Bolsonaro já até falou agora há pouco que não tem mágoas de Moro, que já foram superados todos aí os percalços, enfim, agora todo apoio vai se somando e é importante para os dois candidatos.